Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao canal Humano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. Hoje estamos continuando a nossa série Povos da Mesopotâmia. E na aula de hoje nós vamos explorar a fascinante civilização dos acádios. E olha que tem muitas conexões com fatos e relatos bíblicos. Então se prepara para uma viagem no tempo, onde história e fé acabam se entrelaçando de maneira surpreendente. Tá a fim de conhecer um pouco sobre essa história? Então fica comigo aqui no canal Humano Mundo, que depois da vinheta, 10 segundinhos, a gente começa a nossa aula. Até já! Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouco dos acádios, que foi uma das primeiras grandes civilizações da Mesopotâmia, tá bom? A região que nós estamos estudando hoje corresponde onde hoje fica o Iraque, tá bom? E eles foram governados pelo Sargão o Grande. A civilização acadiana, gente, ela apareceu ali por volta de 2334 a.C. a 2154 a.C. E tinha uma sociedade bem avançada. Então os acádios, eles desempenharam um papel fundamental, tá? Na formação das culturas que vivem naquela região até hoje, tá? Olha que curiosidade, uma coincidência ou não, o Sargão e o Moisés da Bíblia tem um paralelo muito intrigante. Olha, um dos aspectos mais fascinantes da história acadiana é a vida do Sargão o Grande. Olha que curioso, ou coincidência, ele nasceu de origem humilde, o Sargão foi colocado em um cesto de junco e lançado ao rio. E ele foi encontrado por uma família nobre, e aí ele cresceu para se tornar um dos maiores conquistadores da antiguidade. Esse relato não é familiar, hã? Gente, na Bíblia, o Moisés, um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento, ele também foi colocado em um cesto e foi deixado nas águas do rio Nilo. Seria coincidência? Seria uma cópia? Hã? Como explicar essa questão? Mas eu vou tentar explicar, tá? Pela Bíblia, Moisés foi colocado no cesto para escapar da perseguição do faraó, tá? E ele foi encontrado e adotado pela filha do faraó e cresceu e acabou se tornando o líder que libertou os israelitas da escravidão no Egito, de 400 anos a escravidão deles. Mas tem mais curiosidade também. A Torre de Babel e a expansão acadiana também tem uma relação muito forte. Por quê? Segundo o livro de Gênesis, os homens decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. Tá? A ideia era fugir de um próximo dilúvio se acontecesse. E Deus, ao ver isso, confundiu as línguas e os espalhou pela terra. A cidade de Babel, gente, onde essa torre estaria localizada, é frequentemente associada à Babilônia, que foi grandemente influenciada pela civilização acadiana que estamos estudando agora. É muito bacana. Os acádios, sob o reinado do Sargão, eles expandiram seu império de maneira impressionante e acabou unificando diversas cidades-estados da Mesopotâmia, que é o que eu falei na aula passada. Essa expansão pode ser vista como um reflexo da diversidade, cultural e linguística que foi mencionada na narrativa bíblica na Torre de Babel. Então, tudo vai se relacionando. Mas tem mais também, tem o dilúvio. Uma lenda que foi compartilhada e a outra narrativa é bíblica, com possíveis paralelos na história acadiana. Tá bom? Então, olha só, eu já contei essa história para vocês também, porque tem o épico de Gilgamesh, tá? A antiga epopeia mesopotâmica, que contém um relato de um grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade, tá? Muito parecido com a Bíblia também, mas eu já tenho vídeo que conta isso aqui. Então hoje eu vou só explanar rapidinho,
tá bom? Para entender tem que assistir o outro vídeo, combinado? Então, eu só vou concluir essa parte rapidinho. Então, nessa história, gente, tem um personagem chamado Utnapishtim, e o herói, ele é advertido pelos deuses para construir uma arca e salvar sua família e espécies animais. Uma interrogação bem grande aqui. Essa história, gente, ela é extremamente similar ao relato bíblico da Arca de Noé. Ambas as narrativas, elas destacam um grande dilúvio, a construção de uma embarcação e a salvação da vida na terra. Então é possível que essas histórias compartilhem uma origem, um fato verídico que aconteceu em comum naquele momento, refletindo eventos históricos que impactaram profundamente as culturas daquela região. Tá bom? Então, gente, para concluir, os acádios, eles não apenas construíram assim um império impressionante, mas também influenciaram profundamente as culturas, as histórias, os mitos que vieram depois deles. E as conexões entre a história acadiana e os relatos bíblicos demonstram como diferentes tradições podem sim compartilhar temas e narrativas comuns, enriquecendo, claro, a nossa compreensão do passado. Perfeito, tá bom? Mas enfim, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula curta, simples, mas feita com carinho, tá bom? Foi muito interessante falar sobre os acádios e essas conexões com os fatos bíblicos. Combinado, galera? Se vocês tiverem gostado dessa aula, obrigado pela presença, obrigado por ficar até aqui. Se quiser, se gostou, fique à vontade, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui. Se não tiver gostado, não há problema. Espero que no próximo você goste. Combinado? Fico por aqui, galera. Canal Humano Mundo, todo dia é dia de história e hoje mais um episódio da nossa aula Povos da Mesopotâmia. Hoje, os acádios. Beleza? Até mais. Tchau.